Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. Este é o Sala de Redação desta segunda-feira que está entrando no ar e hoje é o dia do artista. E eu quero mandar um abraço muito carinhoso a todos os artistas, ao nosso Rafael Malenotti que está conosco aqui no programa, porque esta é uma classe que está numa situação muito complicada em função da pandemia, né? Porque foram os primeiros a parar e serão certamente os últimos a voltar em função das aglomerações que neste momento são proibidas, não há como fazer show, estão no recurso das lives, enfim, os artistas recebem o nosso carinho, o nosso abraço e, sobretudo, um brinde com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. É pra ti, bonitão. Não, pra ti eu vou te dar uma vodka Valessa, tá, ô Malenotti? Ela casa bem com você. E aí tu tá falando no idioma que os artistas mais conhecem, né? O idioma etílico. A gente gosta de uma coisinha. Olha aqui, ó, um negócio importantíssimo que eu quero passar para vocês. Hashtag siga a solidariedade do Grupo IESA. Seu clique fará diferença na vida de alguém. Olha só o que o Grupo IESA aprontou. Olha só. Para cada novo seguidor no Instagram do Grupo IESA, a empresa doará 1 quilo de alimento a uma instituição. Nossa meta, ponto de interrogação, atingirmos o maior número de seguidores e doações até o dia 30 de setembro de 2020. Então, faça parte dessa corrente. Curta, compartilhe e indique. Vou dizer de novo, hein? Para cada novo seguidor no Instagram do Grupo IESA, a empresa doará 1 quilo de alimento a uma instituição. Olha, é uma promoção espetacular do Grupo IESA, que, aliás, vou dizer mais, está com outra promoção aqui. Essa não é de solidariedade, é de venda. Ô Pedro. Mas é importante. Olha aqui, ó, professor, Nissan Frontier Biturbo Diesel automática, super desconto de R$30 mil para produtor rural e CNPJ só na IESA Nissan. O que é a Duda? Não, eu ia dizer que eu falei com o Thiago Narras hoje pela manhã, né? Enfim, trabalha lá na IESA e me disse quase 1 tonelada já foi arrecadada. Então a gente precisa ajudar e muito, porque a gente tem essa oportunidade de fazer, além da IESA estar se propondo a fazer isso. Bom, aí a azar é da IESA, né? Nós vamos, a nosso papel é colocar seguidor para daí a IESA se virar. Então é isso aí, @Grupo IESA. E aí a azar da IESA vai ter que doar e doar muito, Pedro. E vai doar. Bom, Andressa Xavier, tens alguma doação de vacina para mim aí, não? Eu tô olhando aqui, Pedro, o Instagram da IESA e não para de crescer o número de seguidores, viu? Acabei de começar a seguir aqui também, Grupo IESA, @Grupo IESA. Sobre a vacina, Pedro, uma pergunta que até vocês fizeram esses dias sobre quanto custaria a vacina, e hoje a Organização Mundial da Saúde falou sobre isso, prevendo vacina a $10 a dose. Isso quer dizer uns R$55, R$60 na nossa conversão atual. O Brasil gastaria R$4 bilhões com os grupos vulneráveis, essa é a informação que nós temos nesse momento. Então, a Organização Mundial de Saúde falando sobre o valor da dose da vacina quando, obviamente, tivermos uma vacina segura e eficaz que poderá ser distribuída à população. Tem uma outra informação, Pedro, sobre os números, aqueles números que eu digo todos os dias para vocês aqui nesse horário, e a boa notícia é que eles não subiram, viu, de sexta para hoje, os números não aumentaram pela última atualização que a gente tem. Nós temos 306 pessoas com confirmação de Covid nas UTIs de Porto Alegre. Aliás, caiu um pouquinho em relação à sexta-feira, eram 308, agora 306. Lembrando que agora é que começam a ser sentidos, desde ontem, os reflexos da liberação do comércio e de outros setores aqui em Porto Alegre. Então, é uma boa notícia que não tenha subido, que não tenha crescido esse número, a gente espera que siga assim. Muito bem, são informações então que chegam e o Sala de Redação tem Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, Grupo IESA, vamos juntos e vamos lá nessa, né? Olha aqui, eu vou repetir, hein? Olha só. Para cada novo seguidor no Instagram do Grupo IESA, a empresa doará 1 quilo de alimento a uma instituição. Vamos fazer, vamos lá, vamos trabalhar, tá? Ar-condicionado é na Frigelar, o seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Proteção Ruder, proteção em segurança há 48 anos. Zafari Bourbon e Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol Gimo, qualidade comprovada. O já tem mais de 7 mil, viu, Pedro? Mais de 7 mil seguidores lá no Instagram da IESA. Que legal. O Inter Pedro, é líder do campeonato, hein? Pedro, me permite, Pedro, assim, rapidamente, né, já que o Gabardo não está aqui com a gente, ele que estava acompanhando esse assunto mais de perto, só para fazer o registro.
hoje, enfim, ou finalmente, sei lá, às 3 horas tem uma audiência lá no Paraguai e o Assis e o Ronaldinho devem ter a sua soltura permitidas pela Justiça do Paraguai. Eles vão pagar fiança, um de $90 mil, outro de $100 mil, e vão poder sair do Paraguai, vão vir para o Rio de Janeiro. A Justiça, na investigação, ou melhor, a promotoria paraguaia não encontrou ligações dos passaportes falsos, né, entregues pelo aquele Vilmondes Lira, lembra? Que continua preso, ele está preso, mas a investigação não encontrou conexão dos passaportes falsos com esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, enfim. Então parece que hoje definitivamente vai terminar esse calvário aí, que já vai para 5 meses, foi 6 de março que eles foram presos, né? Quase 6 meses que o Ronaldinho e o Assis estão lá no Paraguai. Muito bem. Bom, vamos falar da liderança do Internacional então, né? Quem se atira? Ótimo, eu já estou atirado aqui. A liderança do Inter, Pedro, está muito vinculada ao trabalho do Cudê. Né? O Cudê conseguiu dar uma firmeza para o time, uma solidez para o time, e no sábado ele variou o cardápio, aquela ideia de jogo dele, de marcar na frente. Não, no sábado o time foi mais marcador, o time soube jogar o jogo e saudar o jogo que tivemos no sábado, que foi um jogo de estratégia, né? De 2 técnicos que se conheciam e que movimentavam peças, um jogo extremamente estratégico, um jogo tático. E olha, esse Atlético Mineiro, eu tenho dito desde o início do campeonato, desde antes de começar o campeonato, é sério candidato ao título, porque o que ele tem de reposição, o que ele tem de peça, ele vai sobrar em relação aos demais, principalmente quando começar o quarto e domingo com Libertadores e Copa do Brasil. O Atlético não tem esses compromissos. Então acho que é uma vitória importante pelo tamanho do adversário e principalmente pela mão do técnico, né? Passou muito pela mão dele a liderança do Inter. Ah, que felicidade ouvir um cudezista raiz falando nesse programa. Obrigado, Leozinho. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada depois dessa, cara. Fala, é exatamente isso que eu penso. É exatamente isso que eu penso, cara. Coloca pra fora. Que a gente tem um árduo caminho aí que está trilhando há algumas temporadas, mas que existe a saída e o Cudê está fazendo com que isso seja possível, né? É um trabalho árduo, claro que é, mas ele está recém no comecinho, nós estamos saindo da pandemia, então nada vai tirar o meu otimismo, né? Por mais que a gente saiba que os erros precisam ser corrigidos, né? Que tem toda aquela história, mas hoje é um dia feliz para os cudezistas. Obrigado, Leozinho, te amo! É sobre o jogo em si, assim, tem, por exemplo, as substituições. Eu acho que o Cudê acertou nas substituições, mas acho que numa ele errou. Quando ele decide colocar o Musto no lugar do Marcos Guilherme, que estava mal no jogo mesmo, não conseguia reter a bola na frente, ali não se tratava de colocar um jogador, um defensor a mais para defender, e sim tentar tirar o Atlético do São Paulo de cima do Inter, e acho que isso seria mais adequado com um atacante, porque o Marcos Guilherme não conseguia uma jogada individual, um drible, um contra-ataque. Seria mais adequado ou com o próprio Pego, ou com o Yuri Alberto, ou com o próprio D'Alessandro. Mas em seguida ele acabou corrigindo isso, colocando o Pego, colocando o D'Alessandro, e daí o Inter termina o jogo, nessa ideia aí de mais de reação, sofrendo menos no finzinho do jogo com o D'Alessandro do que em boa parte do segundo tempo. Mas a substituição do Moledo foi correta, pode parecer uma maluquice na hora, colocar mais um zagueiro, mas naquele momento ali o Atlético estava com 4 atacantes, estava com o Johan, o Marquinhos, o Savarino e o Sacha. Tinha que colocar mais um zagueiro, mais os 2 laterais, são 5 contra 4, está feita a sobra. E o jogo, eu acho também, Pedro, ali, um segundinho só, tem mais uma questão ainda, Leonardo, que o jogo mostrou que a direção do Inter precisa entregar para o Eduardo Cudê mais algumas outras peças para tentar sofrer menos, né? O Atlético tem essas peças, né? O São Paulo pode trocar mais. Ele ainda precisa mais peças para poder variar o jogo, quando não consegue ser hegemônico do seu jeito, não precisar no volume, porque às vezes no volume, mesmo que o Atlético não tenha lucidez, né? O Loma não fez defesa praticamente, né? O Inter se defendeu muito bem e organizadamente. Só teve uma oportunidade. Mas às vezes no volume o adversário faz o gol, foi o que quase aconteceu no lance do Zé Gabriel, que o Musto deu aquela pichotada. Então assim, o Inter precisa de mais peças para poder variar mais o seu jogo. Mas o Inter foi pressionado pelo Atlético, Davi, só para não perder o gancho ali, Davi. Na questão do Musto, que o Diogo falou, e foi um jogo tão de estratégia que a gente até tem que fazer uma retrospectiva, né?
o que acontece? O Inter tem um primeiro tempo que ele começa predominando, aí o Atlético vai tendo volume, vai avançando. No primeiro tempo até ele tem um certo equilíbrio, né? Mas o segundo tempo, os primeiros 15 minutos, a impressão vendo o jogo é de que o empate do Atlético era iminente. Por quê? Porque no intervalo, o que faz o Sampaoli? Ele tira o Jair, que é um volante, coloca o Sacha, né? Ele volta com o Marquinhos no lugar do Marrone, e o Marquinhos é um jogador de flanco, driblador, jogador interessante, de vitória pessoal. E aí ele passa a atacar o Inter, né? Ele segura os 3 zagueiros e ele ataca com o Keno pela direita, com o Sacha, com o Johan, com o Marquinhos, com o Alonso, com o Mariano e com o Alan, que era o cara. O Alan que jogou no Inter, aqui foi pro Liverpool. Ele era o cara que dava o start em tudo. Tudo passava pelo pé dele. A entrada, e quando ele coloca o Musto, eu pensei que ele ia retomar, Diogo, aquela ideia do Lindoso mais à frente e o Musto atrás. Como ele não, entrou o Musto na frente, né? Não, o Musto fica na frente justamente para sufocar o Alan e para criar um equilíbrio defensivo, porque o Atlético estava tendo vantagem naquele setor do meio campo, e aí o Inter começa a ter dobra na marcação, e aí se dá um equilíbrio do jogo. O que faz o Sampaoli? Ele coloca o Savarino, que é outro driblador, e aí começa aquela troca de golpes dele com um movimento de peças, que eu acho que no frigir dos ovos, o Inter sai vitorioso. Por quê? Porque o Atlético, como disse o Pedro, teve um arremate, o Lomba não tocou na bola, quem salvou foi o Zé Gabriel. Foi a primeira vez em 20 jogos, olha só, o Sampaoli tem 20 jogos no Atlético. A primeira vez em 20 jogos que o Atlético não faz gol. Isso é significativo. Mas isso que está se falando, assim, não, é uma estratégia entregar a bola para o adversário. Quando as pessoas dizem isso, chega a me dar um arrepio, cara. Chega a me dar um troço. Entregou a bola. Como se tu tá com a bola no pé, daí tu faz o seguinte, toma adversário. É que o Inter não conseguiu impor o seu jogo. E aí teve a humildade de reconhecer, olha, os caras estão melhor que nós nesse jogo, não dá. A estratégia... O Diogo deixa eu completar. No jogo, os caras dizem assim, a estratégia do Inter... Peraí, deixa eu completar meu raciocínio aqui. A estratégia do Inter, ou de qualquer um outro, foi entregar a bola para o adversário. Ninguém entrega a bola para o adversário. Não de bom grado. Davi, ninguém disse isso, Davi. Toma adversário, toma a bola e me ataca. Ninguém faz isso, Davi. O cara perde a bola para o adversário. O que tu está discutindo aí, Davi? Eu estou discutindo essa expressão. Mas ninguém falou que o Inter deu a bola. Isso, Davi. O Inter não deu a bola. É que o adversário foi melhor. Bom, eu não vou falar mais, então. Não vou falar porque eu não consigo falar. Deixa eu terminar de falar pelo menos, daí depois tu contesta. Fala, meu líder. Deixa, tô me retirando. Deixa eu terminar de falar, daí depois eu sou contestado. Eu sou contestado. Eu acho que... Porque esse negócio assim, ó, a estratégia foi entregar a bola para o adversário. Ninguém entrega a bola para o adversário. Tu perde a bola para o adversário. Perde a bola para o adversário. Aí tu sabe se defender a partir daquilo. Foi o que acontecia com o Inter. Agora não existe essa estratégia de entregar a bola para o adversário. Concordo. Tem todo o direito de festejar o momento, a liderança, o número de pontos, está muito legal. Agora, eu há muito tempo não via o Internacional dentro do Beira-Rio com um treinador que se tem intenso, que marca no campo adversário, que sufoca. Aliás, nós vimos isso contra o Santos, que foi devidamente elogiado. Chutar uma bola só no gol do adversário e terminar o jogo com 3 zagueiros e 2 volantes. Isso é estratégia? Não, isso não é estratégia. Aí o Diogo disse há pouco que a direção tem que entregar para ele peças. Entregou. Yuri Alberto. Mas joga o Marcos Guilherme e o Musto. Eu acho que tinha que ter jogado o Yuri Alberto. Entregou, mas não adianta. Ele gosta do Marcos Guilherme e Musto. Não adianta entregar peça. As peças que ele vai usar, ele já sabe. É o Musto e o Marcos Guilherme. E o Internacional, entendeu? Que ganhou o jogo porque soube se defender, soube sofrer, como disse no final do jogo o Patrick. O Internacional passou a tarde, depois de 20 minutos do primeiro tempo, sem a bola, correndo atrás do adversário, não achava o adversário. A sorte é que o adversário não foi ofensivo. Tinha a bola sem saber chegar ao gol do Lomba. Porque se toma um gol, o Inter não reage. Não tinha peças para reagir. Não tinha. Isso, não tem. O Internacional perdeu o meio-campo muito cedo no jogo e por isso foi sufocado. Dentro do Beira-Rio deu um chute ao gol do adversário. Maravilhoso o resultado.
Espetacular o resultado, se exalte o resultado. Atuação deprimente, horrorosa. Para um time que, olha, um time que se deu mal contra o Botafogo. Então eu já estou achando que o jogo da próxima rodada, lá no Engenhão contra o Botafogo, vai ser o sufoco. Porque se é um baita time desses aí perdeu pro Botafogo, tu imagina o que espera o Inter. Tá muito bom o resultado. Espetacular o resultado. Atuação deprimente, horrorosa. Deu um chute no gol. Um chute no gol. Um time que se diz intenso, que marca, não deixa o adversário sair jogando, adianta linhas. Não, ao contrário, foi enxotado para dentro do seu campo. Ganhou. E é como eu digo sempre, a sorte é que o futebol é resultado. A sorte que o futebol é resultado. Porque se for desempenho, vamos parar e vamos analisar. O Davi, quando tu falasse ali nessa questão de entregar a bola, eu concordo contigo que a expressão, ela talvez assim, ela tenha virado um chavão que não diz exatamente o que acontece. O Inter acabou tendo que adotar um outro jeito de jogar porque ele foi provocado por isso. O time do Atlético não deixou o Inter jogar. Isso é fato. Né? O Sampaoli foi hegemônico nisso. E aí o Inter pensou assim, bom, não estou conseguindo jogar do meu jeito, os caras estão sendo melhores. E aí ele foi tentar jogar de uma outra maneira, diferente, mais de se defender, todo mundo ali atrás. Se é o Odair que faz isso, mas os caras pedem o presídio central para ele. O Diogo, o Odair jogava sempre assim, Pedro, principalmente fora de casa. O Odair fazia isso toda quarta ou domingo, dependendo do calendário. Mas o Diogo pegou bem no sábado a questão do Inter de não conseguir reter a bola na frente, porque fez falta o Paulo Guerreiro. Exato. O Paulo Guerreiro é um cara que ele segura os zagueiros e ele segura a bola, e aí dá tempo do time sair de trás. O Galhardo não tem essa característica. E até disse no Esporte ao Meio-Dia, escrevi isso ontem em Gaúcha ZH, o Inter não precisa de um centroavante para entregar para o Cudê. O Inter precisa de 2 centroavantes. O Inter precisa de mais um meio campista para aquela linha de 3. Não, um tá contratado, ele não bota. Não adianta ter um ou dois, ele não bota. Ele bota o Marcos Guilherme. É o menino que está chegando. É o menino que está chegando. Ele vai queimar o menino se ele colocar. Eu sei. O Peglo tá aí há 16 anos. O Peglo tá desde janeiro. O Zé Gabriel tá há 25 anos. Eu sei era disso. Volante, ele fez zagueiro. Tudo. Não, tu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles estão aí há muito tempo. Tem muita rodagem nos dois. Desde o início. Estão com ele desde o início. Não tem nada que está aqui desde o início, nada. Ele gosta do Marcos Guilherme e do Musto. É o que ele tem. É o que ele tem. Ele tem o Yuri Alberto. Aliás, tu está dizendo que precisa de um centroavante. No sábado. O Musto foi decisivo no sábado. Ele foi muito decisivo. O Musto tem sido decisivo há muito tempo. Há muito tempo ele tem sido decisivo. Ele tem sido decisivo há muito tempo. Eu achei ele que na questão do Musto, enfim, essa é a ressalva que eu faço. Assim, eu acho que o Musto não entrou bem. Não se tratava de colocar mais um defensor para defender melhor. E aí depois ele reage, inclusive, entra o Peglo, entra o D'Alessandro, porque o Musto quase entrega o gol do Zé Gabriel. Ele individualmente ele não tá legal. Né? Mas o jogo é assim, tem várias incidências, o treinador tem que reagir ali na hora, e depois com o Peglo e o D'Alessandro, aí o Inter consegue sair um pouco de trás, ter uma transição com mais qualidade. O que ele faz, Diogo? Ele avança o Bosquilha porque ele precisava ter uma velocidade, né? Uma arrancada em velocidade. E o Galhardo acaba o jogo extenuado. Aquele lance que o Inter... que na verdade o Inter teve 3 arremates a gol, né, no jogo e um para fora. O lance do Galhardo, ele tá esgotado, ele termina a jogada e pede substituição. Mas aí quando entra o Peglo no lugar do Galhardo já é 41 do segundo tempo. A entrada do D'Alessandro, o D'Alessandro foi de fundamental importância nesse jogo, que ele coloca o D'Alessandro para reter a bola, para acalmar o jogo, para ter um controle. Por quê? Porque o Atlético tinha tirado um dos 3 zagueiros aos 24 minutos do segundo tempo, o Atlético segurou entre os 3 zagueiros até os 24, para liberar todo mundo. Segurou os 3 zagueiros e botou 7 lá no campo do Inter. Aí o Atlético, para ter mais superioridade ainda, coloca o Alan Franco, que é um volante, meia, um cara de saída. E aí cria aquela superioridade ali no campo do Inter. O Inter não... O Davi tem razão na questão de dar a bola. Não, ninguém dá bola para ninguém. O adversário toma a bola e te pressiona. Porque fez falta pro Inter e vai fazer a figura do Paulo Guerreiro. E é urgente que o Inter precisa ter um primeiro centroavante. Mas eu vou repetir, só um não adianta. Se o Inter quiser ter aspirações no campeonato e até mesmo nas Copas, o Inter precisa encorpar mais o grupo. Porque perder um Edenilson, perder um Galhardo e perder um Patrick, que é um jogador que o Eduardo Cudê está fazendo de grande valia,
a atuação do Patrick foi de altíssimo nível. Se perder um desses 3 jogadores, não tem reposição. E aí complica muito. Deixa um buraco. Mas eu não concordo com isso, Léo, de que o jogador, por ser jovem, no caso o Yuri Alberto, tá, ele tem que ser tão preservado, porque ele jogava no Santos. Olha o time do Botafogo. Tem 12 guris no time do Botafogo. Não, e outra coisa, e o Santos é o Santos, né? Não é qualquer time. Ele jogava no Santos. Então eu acho que ele tem condições de chegar no Internacional, pegar a camisa e mostrar do que ele sabe. Né? Pô, o cara que jogou no Santos, enfrentou. Ele em tese vai jogar no Santos, ele enfrenta clubes tão grandes quanto os clubes que enfrentam o Inter. Sim, Davi, mas ele não jogou no Santos. Ele é um menino. Não, ele jogou. Naturalmente ele viria pra base. Não, mas ele jogou no Santos. Ele jogou no time titular do Santos. 3 partidas, Davi. Ele jogou 3 partidas. Mas ele jogou, né? Mas jogou. 3 partidas, Davi. Pois é, mas jogou. É um investimento alto. Ele tem a experiência de um clube grande já. Sim, ele tem. Mas ele tem 3 partidas, Davi. Então, é um jogador. Sim, mas ele não vai ter mais que essas 3 partidas pelo Santos. Agora ele vai ter que ter as partidas pelo Internacional, as partidas de jogo de futebol profissional pelo Internacional, né? Um jogador que jogou 3 partidas pelo Santos Futebol Clube, que não é qualquer time, né? Ele já tem uma experiência de time grande, de concentração, de convivência com grandes jogadores, de enfrentar grandes adversários. Então, ele não é como um jogador que sai do Júnior, do Grêmio, do Inter, do Santos, de qualquer time e tal, e vai aos pouquinhos. Aí tu bota o Renato agora no jogo de ontem, botou um jogador, até apareceu bem, o Guilherme Azevedo, botou nos últimos 5 minutos. Pô, aí tu vai fazendo assim, tu bota 5 minutos, aí depois tu bota 15 minutos, ele vai concentrar com o grupo, aquela coisa, aí tu vai aos pouquinhos, mas esse aí já foi experimentado. Eu acho que ele pode, de repente o Cudê pode botar ainda mais jogos sem torcida. Acredito, Davi, que ele... E esse próximo jogo, Léo, esse próximo jogo que, como o Pedro acabou de falar, que é com o Botafogo, que vem com 12 guri, bom, então se o Botafogo vem com 12 guri, vamos botar pelo menos um guri num ataque para jogar com... Porque eles já provavelmente já devem ter tudo jogado junto em alguma categoria inferior. De 18 anos lá, o Luiz Henrique, que joga na ponta esquerda, parece que é Luiz Henrique. A urgência do Botafogo... Espetacular. Bom jogador, tem o Juan. Mas o Inter tá com urgência também, o Inter perdeu o Guerreiro. E tem um outro menino no Botafogo, Pedro, que ele entrou contra o Atlético, entrou contra o Flamengo ontem, é um baixinho atarracado, Juan, com RH. Isso. Mas joga ele é vertical, parte, mas é que a urgência do Botafogo é outra. O Botafogo não tem outra saída. Sim, mas o Inter está com urgência, Leonardo. Ele tem os meninos. O Inter perdeu o Guerreiro, Leonardo. Sim, mas a questão, Pedro, é que esse jogador, o Peglo está desde janeiro com ele. Mesmo o Peglo tendo começado a treinar agora, durante a quarentena, por causa do problema na coluna e tal, que teve uma fissura numa vértebra, é um jogador que já está ambientado, que já está sabendo das ideias, é um jogador mais trabalhado. Acredito que o Yuri Alberto vai ter o tempo dele, vai ter. Mas colocar o Yuri Alberto agora... Mas bota o Peglo, então. Entrega aos Leões, tu corre o risco de queimar um alto investimento do clube entregando aos Leões. Então bota o Peglo, mas não bota mais o Matheus, o Marcos Guilherme, porque ele não dá resposta, cara. Não, o Marcos Guilherme não deu resposta, exatamente. Pois é. Exatamente. Então... Marcos Guilherme é um jogador que não se encontrou no Inter. Léo, eu acho assim, essa questão da base que o Davi estava referindo. O cenário ideal, ouvi a minha vida inteira, acho que nós todos ouvimos a vida inteira, é os guris entrarem quando o time está ganhando, quando não tem dívida, o time está estabilizado e tal. Só que isso aí tu tem 1% dos clubes de um campeonato que estão nessa condição. Os outros todos estão em situações mais emergenciais, mais ou menos. E os meninos da base, eles vão sendo formados. Tão grave quanto acelerar a entrada é atrasar a entrada, sabe? Então assim, o Fluminense, por exemplo, né? O Fluminense faz um tempão que não ganha, tá cheio de problemas. E ele tem que botar os meninos, ele está revelando e vendendo e segurando a bronca sim. Não tem outro jeito, sabe? Não adianta tu revelar o menino, pega um Praxedes, por exemplo, ele vem jogando, aí daqui a pouco chega ali e fica, 2 anos sem ser aproveitado. Tu atrapalha a carreira dele. É difícil fazer essa equação, mas eu acho que o Inter tem que pensar em colocar os jogadores da base sim. Mas tem colocado, né, Diogo? O Zé Gabriel, por exemplo, é um caso. O próprio Bruno Fux é um caso. O Inter tem colocado. O João Peglo entrou é o segundo jogo que ele entra. Ele já é uma primeira alternativa de ataque. O Inter tem colocado, ele tem lançado os meninos. Leonardo, independente de quem ele colocou, eu não chego tanto quanto o Guerrinha, mas eu acho que
essa estrutura defensiva montada pelo Inter no segundo tempo. O Inter tomou um rodeão do Atlético, o Atlético só não soube fazer, não soube chegar lá, porque claro, tinha 40 zagueiros e 32 volantes, então ficava mais complicado para o Atlético chegar. Mas aquela bola que cruza toda hora a área, tu pode tomar 2 gols com tranquilidade. O Inter teve sorte que o Atlético não teve competência. Mas eu não gostei daquele segundo tempo do Inter também. Não gostei mesmo. Mas enfim. Bom, deixa eu lembrar aqui, ó. Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool, aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Economizar é cozinhar bem, ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Há 48 anos a Ruder está na linha de frente da segurança para que você viva mais e melhor sempre. Ruder, 48 anos. Nós vamos ao intervalo comercial e depois do intervalo comercial, Davi Coimbra irá explicar aqui no Sala de Redação por que Thiago Neves será sempre escalado no Grêmio. Que é outra questão do outro lado, né? Voltamos em 3 minutos. Estamos de volta, 1h37, KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para fazer os teus palpites, tá legal? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil, o atendimento deles é demais. E a linha Aurora, hein? A linha Aurora reserva vinhos feitos com uvas selecionadas, com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil, Aurora Reserva da Serra Gaúcha, para o Brasil e para o mundo, aprecie com moderação. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, você tem que conhecer o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Receba um recado do Cláudio Bier, conselheiro colorado e também presidente do CIMER, o Sindicato das Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, que terminou há pouco a reunião com os promotores da Expo Inter, o secretário Covatti e o presidente Cláudio Bier bateram o martelo para o lançamento da Expo Inter digital no dia 29/8, com a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul. 50 anos de exposições no Parque Marinha do Brasil. O Davi Coimbra, tu que nunca foi na Expo Inter, tu nunca apareceu lá, porque tu é um gaúcho de migué, tá? Eu já fui contigo, tu nunca botou uma pilcha, rapaz, tá? Me conta por que o Thiago Neves vai ser titular do Grêmio. Eu gostei do Renato explicando isso, né? Por que ele bota o Thiago Neves? Porque ele diz o seguinte, ele bota o Thiago Neves porque o Thiago Neves está jogando mal. Então, a lógica do Renato é assim, ele tem que colocar o Thiago Neves... Para ganhar ritmo. O que é? Ganhar ritmo. Isso, para ganhar ritmo, para jogar, para finalmente jogar bem. Enquanto o Thiago Neves não jogar bem, ele vai continuar botando o Thiago Neves. Então, se o Thiago Neves seguir jogando mal, ele está com a sua entrada no time garantida. Porque ele vai continuar entrando até jogar bem, certo? Então é o seguinte, quanto pior jogar o Thiago Neves, mais ele vai entrar. É uma lógica sensacional essa. O que espanta é que o Thiago Neves, ele entra, e a gente, infelizmente, não é com nenhuma alegria que eu digo isso, o Thiago Neves entra e de uma partida para outra que ele entra, você não vê nenhuma evolução sobre o desempenho anterior. É verdade. Isso é que é preocupante. Isso é que é triste de um jogador que já foi tão importante nos clubes pelos quais passou e que no Grêmio tem essa oportunidade extraordinária que ele não está conseguindo, por alguma razão, aproveitar. Ontem o Jean-Pierre foi mal substituído. O Jean-Pierre, quando sai, o Grêmio cai drasticamente de produção. E quando o Thiago Neves tenta as suas jogadas, infelizmente para ele e para o Grêmio, ele erra todas elas, como tinha acontecido antes. Se ele não está pronto, o que o Renato mais faz é expor o Thiago Neves. E acaba tendo do Thiago Neves a perda da rala confiança que ele eventualmente tivesse para jogar. Então ontem o Renato, quando tira o Jean-Pierre para botar o Thiago Neves, ele faz o Grêmio cair de produção. E o Vasco da Gama de novo, o Vasco estava feliz de novo. De novo, é verdade, já aconteceu outras tantas vezes. O Vasco estava conformado com o ponto que estava levando, até se assanhou de querer mais. E quase consegue. Eu não consigo entender ainda, por mais que o Renato venha na entrevista coletiva depois e coloque as suas razões da substituição do Jean-Pierre, e quando ele é perguntado, ele me dá a impressão de tentar passar batido por essa pergunta, que parece que algo o incomoda com essa pergunta. Que ele fala assim, não, eu converso com o Jean, ele tá voltando da lesão, a lesão vai fazer 1 ano já, porque a lesão foi ano passado, embora ele tenha ficado, embora ele tenha ficado um bom tempo fora, mas para mim, cara, a lesão não é mais desculpa para absolutamente nada do Jean-Pierre.
Para mim não tem lesão que possa o incomodar ainda. Ele já provou por A mais B que não tem lesão. A vontade de colocar o Thiago Neves para ajudar o time é legítima. É de um cara que confia no jogador, que mandou trazer, está tudo certo. Embora eu discorde, assim, veementemente, de tirar o GPR, certo, né? Tirar o GPR para colocar o Thiago Neves. Agora, se você, Dudu, mas se nós tirar o GPR para colocar um outro cara que possa mudar o estilo, não, aí podemos discutir. Com todo respeito à história do Thiago Neves, que eu acho até que ele ficar entrando 20 minutos não é nem bom para ele. Não é nem bom para ele. Ele teria que ter um outro ritmo de jogo que seria jogar 90 minutos. Só que ele não tem hoje a capacidade de estar na frente do Jean-Pierre. Infelizmente, o Thiago Neves hoje vai ter que esperar. E não é esperar, assim, jogando 20 minutos, é esperar a oportunidade de jogar 90 minutos. O Jean-Pierre absolutamente não pode sair do time. Embora ele tenha perdido intensidade ali no meio, mas ele é sempre o cara mais perigoso ou que começa as melhores jogadas do Grêmio. Eu não entendo, ou ele não me convence quando ele vai na coletiva e coloca essas razões. Agora, embora eu respeite Duda, absolutamente eu já desculpo. tudo. Não, tem o seguinte, Duda, o Grêmio, mesmo que ficasse com o Jean-Pierre em campo e jogando com mais força, como estava jogando, com um pouco mais de intensidade, para usar essa palavra da moda, né? Como estava jogando no primeiro tempo, mesmo assim tem o seguinte, a perda do Everton, que está sendo até, de certa forma, o Renato tenta compensar com a inversão que ele faz entre o PP e o Alisson cresceu. O Alisson está jogando bem, o Alisson, nas últimas como partidas. Nunca jogou. Tá jogando bem. Né? E a perda do Everton fez com que o Grêmio perdesse muito poder de fogo, né? E ainda agora, sem o Diego Souza, ele, perde protagonismo, né, Davi? Perde protagonismo. Perdeu o protagonismo, Ele não tem atacantes protagonistas. Talvez o Jean-Pierre devesse ser um pouco mais ambicioso para entrar na área ali, para tentar fazer gol, sabe? Até porque ele chuta bem, né? Ele tem chute, ele tem categoria. Se ele entra mais na área, pisa mais na área para fazer gol, olha, ele ia crescer muito e ia fazer com que o Grêmio crescesse. Eu acho que a questão é mais o Jean-Pierre, é menos o Jean-Pierre, Léo, é menos o Jean-Pierre nessa discussão aí, mais o Thiago Neves. Porque vamos admitir pragmaticamente, tá? Que o Renato, sei lá, ele achou que o Jean-Pierre não estava bem. Eu discordo, acho que ele estava bem. Mas tá bem. Tem que tirar o Jean-Pierre, problemas particulares, sei lá, enfim, a análise do técnico. Não precisa ser o Thiago Neves para entrar, entende? Tem outras opções ali, até o Tassiano, para dar mais dinâmica no meio. A questão é o receio, que eu acho que é um perigo que o Grêmio tem até, é que daqui a pouco o Thiago Neves vira um André, sabe? Ele foi contratado com pompa, com grife, não funciona e ele tem que entrar para dar certo e aí ele acaba prejudicando o time. Só não virou ainda porque não tem torcida no estádio. Não tem público, Só não virou ainda por causa disso. Esse é o erro que o Renato comete com o Thiago Neves. Ele está andrezando o Thiago Neves. Sim, mas o que dá para fazer com ele? Foi boa essa, Maurício? Talvez, Pedro, até falei isso na jornada ontem, talvez seja o caso de o Grêmio separá-lo, preparar melhor o Thiago Neves, quem sabe alguns coletivos contra... Sim, mas ele está 6 meses treinando lá. Ele está 6 meses ou esperar mesmo, não. Não tem problema, ele espera para jogar. Não, quando mas ele tiver a oportunidade, ele joga. Mas não é, a oportunidade não pode ser forçada pelo treinador. A oportunidade tem que aparecer. Forçar a entrar tem que ser com jogadores que estejam merecendo. Não. De novo, todo respeito com o Thiago Neves e a sua história. Eu estou aqui analisando ele dentro do campo. Por favor, não me entendam mal. Isso. Tá todo mundo entendendo. Deixa eu te dizer, a substituição não é forçada. A substituição é uma decisão do treinador que resolve botar o Thiago Neves entendendo que vai ser melhor. Só que faz 15 vezes que ele entende que é melhor e não deu. E aí, faz o quê? E treinamento, ele está 6 meses ela seja forçada, Pedro. Porque ela não é necessária. Que semana passada, o GPR não era ontem e no jogo anterior, ele não precisava ter saído do jogo. Ele não estava mal no jogo. Eu também acho, mas é uma decisão do treinador. Sim. Mas óbvio que é decisão do treinador, tudo é decisão, e aqui eu respeito a decisão do treinador, que é legítima, ele está lá para ganhar. E ele é extremamente vencedor. Eu estou contestando especificamente neste momento a necessidade de colocar o jogador que não vem rendendo. Mas vai que ele rende. Não, vai que ele rende, mas é que ele tá mais para não render, que ele já tá mostrando isso, né? Fala, Guerrinha. Semana passada eu disse aqui que todo treinador,
ele tem aquelas teimosias. É o bruxo. E o Renato está tendo uma teimosia com o Thiago. O Renato acha que o Grêmio joga muito mais do que os outros. E aí daqui a pouco botou na cabeça, olha, agora eu vou ganhar com 10. Com 11 é duro ganhar. Com 10 é muito complicado ganhar. Mas muito complicado. E tá ficando chato, porque sempre o escolhido para sair, eu até acho que o menino esse aí desliga de vez em quando do jogo. Mas o talento dele compensa quando ele tá ligado. E quando ele não tá no time, o time do Grêmio, é um time sem criatividade, é um time que está muito longe de ter repertório. Estão sofrendo os caras da frente, tanto é que o Grêmio tem apelado abusivamente para a bola aérea. Então falta o quê? Falta o jogador do meio-campo. O jogador do meio-campo chama-se Jean-Pierre. No momento é Jean-Pierre. Insistir com o Thiago Neves hoje é uma teimosia. Então o Renato, que é um cara que é inteligente, daqui a pouco ele tinha que parar e dizer assim, olha, o Thiago, eu gosto muito de ti, fui eu que te indiquei, mas eu vou dar um tempo, para ti vai ser bom, para mim vai ser bom, vou te botar em alguns poucos jogos aí que já estejam decididos e que tu não precisa ser vital, só isso, mas está insistindo e está perdendo pontos com isso. Primeira vez que ele tentou o Jean-Pierre foi naquele Grenal do Beira-Rio do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrentando o Inter com 10 homens, o Grêmio desabou. Thiago Neves, Pedro. Thiago Neves, o que eu disse? Jean-Pierre. Jean-Pierre, não, Thiago Neves. É o segundo erro que eu comento hoje, que eu disse que era no Parque Marinha do Brasil, a Expo Inter, no Parque Assis Brasil. Fazendo 50 anos o Parque Assis Brasil, seria a Expo Inter de 50 anos que vai acontecer só no digital, aí, conforme o Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, a primeira vez que eu vi ele botar o Thiago Neves, né, numa condição assim de disputa, foi naquele Grenal. O Grêmio jogou bem o primeiro tempo, o Grêmio conseguiu 2 gols que foram anulados, marcados pelo Everton, e no segundo tempo o Inter teve o Musto expulso e o Grêmio desabou naquele jogo, desabou completamente, o Inter não empatou por detalhe. Os enfrentamentos contra o Caxias também, o Thiago Neves entrou. Contra o Aimoré. Contra o Aimoré, exatamente. Ele entrou e o Grêmio perdeu. E contra o Caxias também, né? Agora o Grêmio contratou um centroavante, o Luiz Fernando do Botafogo, que não é zero do Botafogo, né? Meio atacante. Não é centroavante. Joga pelo lado direito. Eu não conheço esse jogador, não sei, o Duda deve conhecer, não sei. 23 anos. Ele é do Atlético Goianiense e joga. Era titular, Maurício, fez gol contra o Atlético Mineiro. Me surpreendeu essa contratação porque ele era titular do Botafogo. O primeiro gol da vitória do Atlético, desculpa, acho que eu te atropelei. Não, vai lá. O primeiro gol da vitória contra o Atlético foi dele. É um bom jogador, mas é jogador para disputar com o Alisson ali, Maurício. Não, ele é jogador, Léo. Ele entra na área desde os tempos do Atlético Goianiense. É o mais parecido com o antigo camisa 8, Osvaldo, Jair, Leivinha, estou falando lá de trás. Ele é o jogador de meio que entra na área, mas ele não é 9 e sequer pode ser adaptado a 9 porque ele não pode funcionar daquele jeito. Ele vem de trás para jogar. Ele passa a ser mais uma alternativa de grupo, como é o Everton. Ao Grêmio está faltando a verticalidade que dava o Everton, que foi embora, e que dá o Diego Souza quando não está machucado, quando está conseguindo jogar. E essa verticalidade, o PP tem para entregar, mas é preciso tempo e paciência com ele, porque ele não vira Everton em 4 semanas, absolutamente não. E do meio-campo, alguém falou, acho que foi o Guerra que falou, sobre a necessidade de que o Jean-Pierre, que é o jogador mais diferente que o Grêmio tem hoje em dia, o Jean-Pierre precisa arrumar dentro de si essa ambição de bater no gol de dentro da área. Aliás, ele tem gol pelo Grêmio já de dentro da área, mais de um. E toda vez que fez, ele foi louvado, porque com o jeito que ele bate na bola, quando ele bate na bola dentro da área, é muito improvável que o goleiro consiga pegar. Porque ele é muito bom com a bola no pé. Ele é muito bom na conclusão também. Para isso, ele precisa ter mais bola do meio para frente, Guerra, do que função de marcação. E aí o Grêmio vai ter que ajustar o seu modelo para tirar do Jean-Pierre o que melhor pode dar. E de preferência sem tirá-lo errado na metade do segundo tempo. Ele deu um balãozinho no cara ontem que foi uma coisa constrangedora. Com uma categoria extraordinária. Felipe Por falar em coisa boa,
Por falar em coisa boa, eu me lembrei do Galeto Mamma Mia, rapaz. Me lembrei, Leonardo, que tu tá sempre no 7 mil. Tu tá preferindo a pizza ou o Galeto? Onde é que tu anda nessas todas aí? Não, ao meio-dia Galeto e à noite pizza. Ah, perfeito. Então faça como Leonardo Oliveira, o carequinha que deu certo. Ligue 7 mil. 7 mil, Galeto Mamma Mia. Liga, careca! Fala, careca! Não, o Maurício falou da metade do... O Maurício falou da saída do Jean-Pierre na metade do segundo tempo. E eu dei um pulinho ali e recorri às minhas anotações do jogo de ontem. 17 minutos do segundo tempo o Jean-Pierre saiu. Foi antes da metade ainda, Maurício. 1/3 do segundo tempo. E dali em diante o Grêmio tem um prejuízo sério na atuação do seu meio-campo. Porque o Thiago Neves entra e olha, vamos fazer justiça. Não é falta de tentativa. O Thiago Neves se apresenta, ele pede a bola, ele se põe como opção, ele vem ao lado de quem tem a bola, ele está errando tecnicamente, ele está errando na dividida, ele está perdendo o passe, ele não acerta o drible. Acho que ele está um pouco sem força também, Maurício. É isso, mas eu digo, Duda, é que ele não está se escondendo. Um pouco sem ele força. não entra e fica atrás do marcador. Sim, ele tenta fazer guerra. Não, tu vê que ele quer, né? Tu vê que ele quer. E aí a crítica aqui não tá pela falta de ambição, vontade, garra. Não é isso, cara. Não é isso mesmo. Ele realmente não tá conseguindo, ele não tá numa fase boa. E tá tudo certo não tá numa fase boa. O que me incomoda é tu tirar um jogador que tá no. Que eu julgo o Jean-Pierre numa ascendente. Eu julgo assim, eu vejo ele. Ele ainda é um jovem, ele vai oscilar, tá tudo certo, mas ele está em ascensão na sua carreira e nos jogos. Sempre ele consegue alguma jogada que pode ser que saia gol. Nem sempre sai, mas ele tá conseguindo isso. Ele incomoda, ele tenta... Sim, ele oscila dentro do jogo, ele realmente tem horas ali que ele dá uma desligada e tudo mais e tal. Mas, cara, eu acho que tirar esse jogador, eu acho que não é bom, cara. Tu tem que manter esse cara, tu tem que dar confiança, tu tem que conversar pra ele, dizer assim... Lembra uma vez o Roger chegou pro Everton e falou assim, aceita que dói menos, tu é meu titular, aceita que dói menos, começa a aceitar isso pra ti. Tu é o 10 do Grêmio, 10 entre aspas, né, o central, tu é a cabeça pensante dos maiores times do mundo. Desculpa, é isso que vai acontecer com a tua carreira. Agora tu vai ter que aceitar, tu vai ter que jogar, tu tem que dar essa confiança pra um cara que tem um talento que pode te devolver. Eu não sei se o Thiago Neves já teve, tá, um senhor jogador de futebol, mas acho que hoje ele não tem essa capacidade. Mas o Thiago Neves nunca foi o que é o Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre é aquele jogador, aquele toque na bola que ele dá, o passe perfeito que ele dá, né? Buscando o atacante no meio da zaga, o chute em gol. O Thiago Neves é um jogador mais de chutar meia distância. Ele é mais meio atacante, né? Ele não é o que é o Jean-Pierre, né? Que é o tipo meio armador, assim, clássico. Armador clássico. Clássico. Agora o Renato olha para o banco, também é ruim, né? Os reservas do Grêmio, assim, o Grêmio tem um time bom, mas na reserva o Grêmio não tem muitas opções, né? Posso dar o banco de ontem, Davi? Tanto que está contratando. Ele precisa. Olha só. E até mesmo as contratações que foram feitas aí, o Robinho e o Everton, são bons jogadores e tal. Quer dizer, a gente acha que podem render alguma coisa, mas não é assim algo que tu te entusiasme, né? É do risco do Thiago Neves. São veteranos que têm passagem boa dentro do futebol, mas que já são veteranos e vamos ver como é que eles saem. Às vezes o veterano dá certo. Olha Pedro, só, o Guerreiro, cara, e o Diego Souza. Não é veterano, cara. Quem? Não, Pedro, 32 anos não pode ser veterano, cara. 32 anos não é veterano claro do futebol, cara. Que idade tem o Thiago Neves? Não, Pedro, desculpa, cara. Eu acho que o Thiago Neves passa dos 35, cara. Cara, 32 anos, cara, tu tem no mínimo 2 temporadas em alto nível, cara. Não pode ser veterano com 32 anos. Mas eles não estavam conseguindo jogar, né? Cara. Eles não estavam conseguindo jogar, vamos ver se eles jogam. Tudo bem, mas se não tá conseguindo jogar, geralmente o Grêmio não traz. O cara não tá. O Grêmio, o Inter, vários times no Brasil, os jogadores, se tá no seu auge da forma, ou tu despende um caminhão de dinheiro, ou o cara brigou com a diretoria lá e o cara quer sair. Não, isso eu sei. E jogador em alto nível, isso aí tu não traz. Mas que aí eu vou concordar com o Davi, eles não chegam a empolgar. São as contratações que é o que dá, né? É o que dá. Eles vão encorpar o grupo, né? São jogadores que vão encorpar o grupo. Agora, o Everton tem 32 anos e eu gosto muito desse jogador, acho que ele vai dar uma resposta muito boa, aposto muito nele, mas tem um histórico de lesões que acaba minando um pouco a capacidade orgânica do jogador. Ele tem um histórico grande de lesões, embora seja mais jovem.
O Davi falou do banco, Pedro, do meio pra frente ontem o Grêmio tinha Darlan. Depois do intervalo comercial das notícias, tu vai dar o banco, tá? Porque agora eu tenho que lembrar que Tintas Killing é tinta gaúcha. Tintas Killing é um mundo maravilhoso de cores, tá? E o conhecimento prepara para a vida, escolha qualidade, escolha Facate. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem o crédito, todo o crédito. Faça parte, Cicobi, Cooperativa de Crédito. 1h56, nós vamos no intervalo comercial, depois tem notícia na hora certa, e logo depois disso tudo, vem de volta o Sala de Redação, lembrando que o Galeto Mamma Mia é 3037 mil, tá legal? Ligue e receba o Galeto Mamma Mia na sua casa. Voltamos logo depois. Eu vou ter que concordar que o resultado é muito bom, mas o desempenho não foi como eu esperava, viu, Pedro? Esperava um desempenho melhor, mas o resultado, os 3 pontos estão valendo, né? Então, é líder, é isso que importa nesse momento, mas claro, tem que melhorar o desempenho para conseguir continuar ganhando. Isso que a Andressa que tira do Inter qualquer perspectiva de contragolpear até o fim da noite. Isso foi erro. Só que o resultado final foi vitória. E a vitória foi de uma competência enorme para se defender, embora desequilibrado como time, porque não teve nenhuma capacidade de atacar. Aí eu estava vindo do Globo Esporte de volta para fazer o Sala, eu estava ouvindo a brilhante argumentação, eu estou falando sério, não tem nenhuma ironia nisso. A brilhante defesa que fazia o Leonardo Oliveira, da qual eu discordo inteiramente, mas brilhantemente defendida, e aí eu fico pensando como é bom quando você consegue discordar de alguém e ouvir do outro lado argumentos que você reconhece, que tem lógica, que tem sensatez, mesmo que você discorde. Por que eu estou dizendo isso, Pedro? Porque de sábado para cá, desde que escrevi a coluna e falei agora no Globo Esporte, tem muita gente entrando para me dar a pancada, dizendo, ganhou tá bom. Não, parei um pouquinho. Se ganhar tá bom, perder tá ruim, a profundidade desse argumento, diria Leonel Brizola, uma formiga atravessa com água pelas canelas. Não, você tem que saber por que perde e por que ganha. Isto é que é importante. Então, o que aconteceu de lá para cá é que o Cudê, que vende e trouxe lá da Argentina uma ideia, um conceito de jogo, com o qual venceu 3 das suas 4 partidas vitoriosas, ele ganha do Santos, ele ganha do Atlético Goianiense, ele ganha do Curitiba. Às vezes jogando menos bem, outras vezes jogando melhor, como contra o Santos, mas lá estava o conceito do Cudê. Os de sábado foi o conceito do Odair. Não está proibido ganhar com o conceito do Odair. Apenas se faz o registro de que o Inter ganhou de uma outra forma, completamente diferente daquela que o treinador se propôs. Então, argumentado, Léo, e eu estou dizendo tudo isso para dizer que adorei a sua argumentação enquanto eu ouvia no carro e ficava discordando de você sozinho, mas discordar de alguém que argumenta é uma delícia. Viva a diversidade de opinião. Tu não bateu o carro, né? Tu não passou numa multa, nada. Exatamente isso, Maurício. Eu acho interessante mesmo os dois pontos de vista, e eu acho que é para isso que o programa existe há quase 50 anos, né? Mas por exemplo, assim, quando me exemplificam assim, o Cudê tá jogando como se fosse, tá treinando como se fosse o Odair e botando o time como o Odair, a lembrança que eu tinha, né, quando isso acontecia dessa mesma forma com o time do Odair, é que invariavelmente quem acabava sendo o melhor, o maior destaque da partida era o Lomba, porque a gente era simplesmente bombardeado com 20, 30 chutes a gol e ele se desdobrava, né? Com o Atlético Mineiro me pareceu bem diferente, assim, por mais que a gente possa ter jogado realmente se defendendo, o Atlético Mineiro chutou 1 ou 2 bolas a gol, ou seja, não foi uma artilharia tão pesada quanto era com o Odair, né? E eu acho que isso aí acaba sendo um recurso que o Eduardo Cudê está usando conforme a situação que é apresentada, né? A gente sabe que ele quer ter o futebol intenso e tudo mais, mas no momento em que ele viu que perdeu toda a posse de bola para o Atlético Mineiro, ele deu um jeito de, pelo menos, não parecer uma peneira, né? E realmente isso não aconteceu, Davi. Mas, Lenotti, assim, o Inter, no ano passado, o Inter do Odair, se dizia o seguinte, não, o Inter dentro do Beira-Rio é um leão, fora do Beira-Rio é um gatinho, né? Então, dentro do Beira-Rio ele tinha tal intensidade, ele ia para cima do adversário, ele tomava conta do jogo, pressionava aquela coisa toda, né? E aí, fora do Beira-Rio, muitas vezes acontecia, salvo, posso estar enganado, mas salvo grande engano da minha parte, acontecia exatamente o que aconteceu no sábado.
O Inter fazia um gol, recuava e se fechava. E às vezes ganhava de 1-0, como ganhou nesse jogo de sábado. Isso, mas ainda assim me parecia que com o Odair a artilharia era mais pesada. E com o Atlético Mineiro, e olha que eles têm qualidade mesmo. Artilharia de quem? De qualidade. Do adversário? Sim, do adversário, de qualquer um que fosse, né? Não, mas ele ganhou partidas assim também. Mas o que eu acho também a diferença é que no caso do Inter do Odair dentro do Beira-Rio, tinha outras 45 mil vozes, 40 mil vozes, 30 mil vozes, sempre em volta dando aquele suporte emocional mesmo, né? E agora com os estádios vazios, realmente é diferente. Lembra do Grenal, do 0-0, que ficou, o Eldeiro ficou meio que balançando e tal, e ele conseguiu empatar aquele Grenal, o Grêmio vinha de goleadas e aquela coisa toda. O Odair fez armou uma retranca, tal, segurou o Grêmio, todo mundo disse, pô, o Odair conseguiu fazer um jogo de estratégia contra um adversário mais forte. E eu acho que foi o grande divisor de águas no trabalho do Odair dentro do Internacional. Aquele Grenal foi o divisor de águas. Aquele jogo ele jogou tanto para não perder que ele botou o Zeca de meio campo, lembra? Sim. Ele perdeu o D'Alessandro antes do jogo, né? Então é aquele negócio. E a gente precisa entender que a pergunta que eu me faço, e eu acho que a gente tem que se fazer nessa hora, é uma só. Com o que jogou, excluindo a partida contra o Santos, dá para ser campeão? Difícil. Essa é a pergunta. Dá para ser campeão? Não dá. Aí tu vai me perguntar, eu sei que tu vai me perguntar. Quem é que está jogando um grande futebol? Ninguém. Grande futebol, olha, o Flamengo tá mal. O Palmeiras tem 2 vitórias agora, muito importantes. O Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense dentro da Arena e ontem ganhou um clássico contra o Santos. Tá jogando muita coisa? Não tá jogando quase nada. Tá ganhando. Tem grupo, tem treinador, tem camisa. Pode ser a pedra no sapato esse ano. Agora, a verdade é uma só. O Inter, que está fazendo uma campanha em números maravilhosa a campanha, o Inter jogou 3 partidas dentro do Beira-Rio. Agora ele vai sair. Agora ele vai começar a ver o sapato apertar um pouquinho e vai ter que jogar mais para ganhar. Porque a única partida que realmente, não o Curitiba. O Curitiba é um saco de pancadas. Ontem ganhou do Bragantino, que ficou com 10. Mas tirando a partida que o Internacional foi exigido, foi contra o Fluminense. Perdeu. E olha, nesse campeonato, nós temos, apesar de ninguém estar jogando lá essas coisas todas, nós temos times adversários fora de casa que são mais qualificados do que o Fluminense. O que obriga o Inter a jogar mais. Eu vi ontem um jogo do Botafogo contra o Flamengo. Claro que o Flamengo tem muito mais jogadores, o Flamengo tem toda essa formação, ainda que o Dominique aquele tenha feito assim a arte de desmanchar um clube em 30 dias, né? Ele desmanchou um time de futebol do Flamengo. Ele deformou o Flamengo. Ele deformou o Flamengo. Ele botou no banco o Gerson e o Arrascaeta. Mas o Paulo Autório no Botafogo tem a descoberta de algum... Olha, ele tem uns 4 jogadores que têm 2 metros de altura, para começar por aí. Tá? Tu vai dizer, bom, grandalhão não adianta. Não, adianta. Fisicamente leva vantagem. Tem esse jogador que o Léo citou há pouco atrás aí, um troncudinho. Pedro Raul. O Juan. Pedro Raul é o goleador. Pedro Raul é o Luiz Henrique, o 7, né, Léo? O cara do corredor esquerdo. O Luiz Henrique é baita jogador. Qual é o que tu está? Hein, Leonardo? Juan quebrou no segundo tempo. Tá, e é um time que está bem formado. Olha, o Internacional vai ter dificuldade. Esse Botafogo está bem azeitadinho, está bem direitinho. Eu gostei muito da atuação deles ontem contra o Flamengo. Encararam o Flamengo, tomaram um gol de pênalti no final. Deixa eu esclarecer uma coisa. Só para deixar uma coisa clara. Nem tudo que ele está fazendo está errado. Eu bato desde o início do ano que ele chegou aqui com uma ideia e não tinha nas suas mãos jogadores para colocar a sua ideia em prática. Tanto é verdade que colocou em 2 jogos, contra o Sportivo e contra o Santos. E a gente está vendo o Santos aí, né? O Santos está completamente esmiuçado. O Santos não consegue
tem uma vitória aí contra o Sport, lá no Recife, que todo mundo ganha do Sport, até o São Paulo ontem foi lá e ganhou. Bom, mas ele está fazendo com alguns jogadores que eles progridam. Por exemplo, eu acho que o Patrick foi bem no jogo ontem. Acho que o Patrick está dando uma resposta muito boa. Aliás, de todos os jogadores do time do Internacional, me parece ser o único que tem o 1 contra 1. É o jogador que tem a coragem de pegar a bola e enfrentar o adversário. Eu nem vou falar do Galhardo. O Galhardo foi a maior contratação que o Inter fez esse ano. E ele se adapta em qualquer lugar, tanto na frente como no meio. Ele dá a resposta em todos os lugares. Agora, a insistência com alguns jogadores vai levá-lo a perder jogos. O Marcos Guilherme é um jogador que já provou que não tem a utilidade que ele imagina. Pode ser, no máximo, um reserva por um momento de desafogo com a velocidade. Pronto, acabou. O Musto é um volante comum. É um volante que não sai para o jogo, não invade o campo adversário. É um jogador que, quando entra no adversário, comete falta sempre nas proximidades da área. É um perigo. Então são esses jogadores que ele precisa rever as suas ideias. Algumas outras coisas que ele tem feito bem. Esse menino, o zagueiro central, é muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito melhor do que o Fux, não tenha nenhuma dúvida disso. Eu até acho que nos 2 últimos jogos, pela melhora apresentada pelo Patrick, o lateral esquerdo também foi bem nos jogos. Ele não comprometeu, ele tratou de simplificar. A bola dividida, tira para fora. Quando pode, vai embora. Então, ele está simplificando com a presença do Patrick. Agora, algumas teimosias precisam parar de acontecer para não trazer prejuízo técnico ao time do Inter. E isso aconteceu no sábado. O Inter teve prejuízo técnico. Leonardo Oliveira, o banco que o Grêmio tinha à disposição para o técnico Renato ontem lá em São Januário. Do meio para frente, tá? Ontem o Marcelo Oliveira ficou no banco até. Tá voltando o Marcelo Oliveira. Aí Sim. Tinha Darlan, Tassiano, Rildo, Thiago Neves, o Gui Azevedo, que entrou, o Everton e o Fabrício. Estão faltando aí o Diego Souza, que está machucado, o Maicon, que está machucado, o Robinho, que está em recuperação física, ainda não está pronto para estrear, e agora esse jogador, o Luiz Fernando, que eu achei uma muito boa contratação, mas é carente. A questão é que Grêmio e Inter, Pedro, estão em busca do mesmo jogador num mercado que não tem esse jogador, que é o centroavante, né? E Grêmio e Inter tem 3 competições, o Grêmio ainda tem essa final de Campeonato Gaúcho essa semana, poxa, tem coisa pela frente que não é mole. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida, mas deixa eu só lembrar aqui que... tem um lembrete da Vamos falar do aqui. Neymar depois, Pedro. Do Neymar, claro. Os produtos Steel estão com você para fazer o seu melhor no campo ou no jardim. Eles oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada com técnicos treinados pela própria fábrica. Steel, com você para fazer o seu melhor. Logo depois do intervalo comercial, a Champions League. Vamos lá. Horas 20 minutos, Davi Coimbra. O Neymar foi bem, mas não deu, né? Pois é, eu até escrevi sobre isso, Pedro, que acho engraçado que grande parte dos brasileiros torce contra o Neymar, né? A gente vê, sobretudo nas redes sociais, assim, uma comemoração quase com a derrota do time do Neymar, né? E do Neymar. Agora, mesmo assim, o Neymar demonstrou uma evolução que eu acho que ela é alvissareira para nós que eu digo brasileiros, pensando na Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo falta pouco, né? Logo 2 anos para a Copa do Mundo do Catar. Né? E a gente não tem saída, né? Para ganhar a Copa do Mundo, tem que ser com o Neymar. Eu acho que não adianta, mesmo as pessoas que não gostam do Neymar, o torcedor que fica torcendo contra o Neymar, né? Fica ali naquela ânsia para que ele saia chorando de campo, como aconteceu no domingo. O Brasil, para ser campeão, vai ter que ter o Neymar, porque sem Neymar já é bem difícil, né? Agora, ontem o Davi ganhou, não é sempre que acontece, a gente já viu em futebol o pior ganha do melhor com uma frequência enorme, mas ontem ganhou escandalosamente o melhor time, o melhor conceito de futebol, o time mais bem distribuído, com melhores peças nas posições, e no caso do Bayern de Munique, com uma capacidade de ser plural nas funções impressionante.
O lateral esquerdo era ponta, o lateral direito é volante, o volante é meia, o quarto zagueiro é lateral esquerdo. E tudo com capacidade de fazer mais de uma função. Não é um time enjeitado, não é um time improvisado, é um time que faz mais de uma coisa a cada peça. E aí você vê um time que fica perto de imarcável, porque todos eles se movimentam, todos eles têm o protagonismo de querer a bola e marcam a 5 passos da linha divisória. São 11 vitórias em 11 jogos, uma média de gol que superou 3 por jogo. Esse campeão é daqueles que você não discute, né, Pedro? E tem uma outra questão que eu acho que é a vitória, Duda, assim, rapidinho, juro que é rapidinho. Duda, que é a vitória de um projeto desportivo sobre o outro. Tu tem o PSG, que é grana, dinheiro, né, para contratar vários jogadores, e o PSG, que através de um clube forte, né, ele faz uma virada de página lá de 2015, ele é uma geração vencedora, sai o Lan, sai o Ribéry, sai o Robin, sai o Schweinsteiger antes, e aí no próprio clube, ele vai fazendo reposições e consegue se reposicionar, inclusive com uma lógica de gestão diferente, porque o Bayern, ele tem... Na Alemanha, tu não pode ter no capital aberto mais de 50% das ações que não sejam do clube. E aí ele tem 3 parceiros, que cada um deles tem 8 e pouco por cento das ações do clube. Adidas, Allianz e mais um terceiro patrocinador agora que eu não lembro. Então é um modelo de gestão diferente. Isso. É um modelo de gestão diferente. A gente discute aqui no Brasil, clube empresa, como se o capital privado, assim, entrando a Miguelão, fosse a salvação da lavoura. Mas... Na Europa tem vários modelos. A Europa tem um modelo diferenciado, né? Então, assim, é a vitória de um projeto desportivo, né? Bem diferente, diferente, e que valoriza a base. Olha o Coman aí, o Coman que acabou fazendo o gol veio da base do PSG, o PSG não soube aproveitar. O Gnabry veio do Arsenal, não foi muito aproveitado lá. Mas tem uma questão, o Bayern de Munique ele obedece àquela legislação alemã do 50+1, né? Que 50% que é exatamente a que eu falei, isso aí. Precisam estar na mão da associação, né? E aí tem outras 49 que são dos investidores, dos patrocinadores. Mas o PSG, embora ele tenha essa injeção e foram 400 milhões de euros só no Mbappé e no Neymar, hoje o PSG é uma marca global e é um clube que ele já se retroalimenta. Já não tem... A última grande contratação que não foi tão grande assim foi o Icardi, que eles precisavam de um centroavante, até pela questão do Cavani. Mas hoje é um clube estabelecido, foi buscar executivos na NBA, na NFL, contratou uma agência americana por 10 anos, a principal agência americana de merchandising que vai explorar a marca PSG. Na China tem a maior agência da China que já explora a marca PSG. Então, assim, tem dinheiro, teve no primeiro momento. Mas hoje é um projeto que ele já caminha sozinho, né? E é um projeto que hoje o PSG ele é o 4º maior faturamento entre os clubes do mundo. Está atrás do Barça, do Real e do United. O Bayern é o 5º. O Bayern tem 75% tem um das ações. Muito sólido, hein? O Bayern tem, desculpa te interromper, o Bayern tem 75% das ações são da associação e os outros 25% é que são distribuídos entre esses 3 patrocinadores. É um modelo diferente mesmo dentro da Alemanha, né? São projetos diferentes. Agora, Diogo, o modelo feito pela UEFA... Bayern e PSG foi um jogo de um time muito bom contra um excepcional. Esse time do Bayern ganhou com 100% de aproveitamento a Champions League. Sabe o que é isso? 100% de aproveitamento. Então não dá para discutir, né? O time dos caras é diferenciado. É um time que tem do goleiro ao banco de reserva são jogadores qualificadíssimos. Né? E ontem eu lembrei de ti porque tu olha o meio campo, né, do Bayern de Munique, assim, cara, um meio campo assim que marca, que joga com intensidade, tal do box to box. Esse é a piada, né? O Thiago Alcântara, assim, é um jogador assim que e até o Bayern tem perda, né, Duda? Porque esse que você acaba de citar já comunicou o Bayern que não vai renovar contrato e vai para o Liverpool. Ele hoje é disparado o melhor primeiro volante do mundo. Chama Thiago Alcântara. E é uma loucura ele começou de meia no Barcelona e o Guardiola o transformou em volante lá no Bayern de Munique. Não, é uma loucura a cultura dos caras de avisar antes que não vai ficar e segue jogando, cara. O Thiago Silva não chegou a acordo, ou ele não quis, ou o PSG, enfim, não ia renovar. Não renovou, né? Vai sair. Seguiu o capitão da equipe. O Cavani, óbvio, que pegou as coisas dele e quis ir embora. Mas assim, a cultura dos caras é essa. É de tu terminar com maturidade.
acaba o contrato, ó, é um relacionamento que termina, mas é um relacionamento de sucesso, é um case, ó. Eu vou ficar aqui até tal dia, se quiser me usar, eu quero dar o meu máximo, depois eu vou me embora. O Thiago fez isso, os dois Thiagos fizeram isso. E ontem o meio-campo do Bayern é uma aula de futebol. É uma aula de futebol. E aí tá o oceano entre as duas equipes. E o Davi, os dois laterais o Davi disse uma coisa. O Davi disse uma coisa aí que é pura verdade. Muitos brasileiros torcem contra o Neymar. Mas torcem contra o Neymar pelas atitudes do Neymar fora do campo. Isso incomoda muita gente, né? Num país que o ciúme é muito grande, a gente vê um menino desses, escolhe a mulher que quer ficar, tem jatinho, mora em Paris, ganha 4 milhões de euros por mês só do Paris Saint-Germain, fora as publicidades. Isso incomoda. Agora, futebolisticamente falando, dentro do campo, que é os olhos que nós temos que ter, ele é disparado o maior jogador brasileiro. Disparado. Ele pega a bola e tenta resolver, ele vai pra cima. Tu nota que os adversários têm um respeito quando ele pega a bola, porque sabe que vão sofrer. Ah, fora do campo. Bom, fora do campo não é comigo. Eu não tenho que cuidar da vida dele fora do campo. Eu tenho que analisar ele dentro do campo. E dentro do campo, ele realmente é um senhor jogador de futebol. Ontem faltou parceria mesmo, cara. O time do PSG é muito abaixo do Bayern. O PSG foi no limite. Eu me arrisco a dizer que se fosse é que com o Neymar no normal, Mbappé, né, Duda? Não, aí se fosse dois jogos... Tu estica o limite, né, com esses dois times, não, né? Se fosse 2 jogos das quartas e na semi, eu não sei se o PSG conseguiria chegar na final. Né? Porque como esse mata aí... O Mbappé teve chance de matar essa final, hein? O Mbappé, o próprio Neymar, cara, vai na frente do goleiro e o Neuer faz um milagre, assim. Ficou muito boas mãos, mas boas mãos. Eu acho que a questão do Neymar, toda essa torcida que existe contra ele, né, isso aí acontece, o Guerrinha está falando do fora do campo, do extracampo, né? Exatamente isso, é a ciumeira que existe com o Neymar e tal. E ele é um jogador inserido num mundo diferente para a maioria de nós, né? Que é esse mundo, nós analógicos, eu quero dizer, né? Que é o mundo digital. O Neymar tem 130 milhões de seguidores. Ele só tem menos que o Cristiano Ronaldo e o Messi no Instagram. Esses três militam, né, nessa área aí, né? O Cristiano Ronaldo acho que mais 141, Davi. 141, tu vê só. O Messi tem mais seguidores, mas menos publicações. Ele é menos atuante, mas ele tem mais seguidores, o Messi. Mas então esse tipo de comportamento, vou dizer assim, que não é o comportamento que o torcedor mais ortodoxo do futebol, vamos dizer assim, está acostumado, né? Essa exposição pública, ele vai lá, ele diz uma... Terminou. Terminou. Se quiserem continuar falando, tá tudo bem também. No meio da vírgula. O alemão terminou, né? Tem que ser não, é que nem luta de boxe, Davi. Claro, tem que ser acréscimos. Não tem acréscimos, Pedro? Não tem aí placa de acréscimos? Não tem. Aqui ele tá sapateando já. Não tem. Kelly Matos está chegando. Agora... O alemão tirou férias de novo, não sei quantas férias ele tira nessa rádio, coisa impressionante. Eu quero convidar Davi Coimbra a permanecer comigo, porque eu quero ouvir a conclusão do raciocínio. Por favor, Davi. Agora vamos deixar só para amanhã, para chamar os nossos ouvintes para o Sala de Redação. Amanhã tu não faz. Amanhã tu não faz. É o Neymar do Sala de Redação, né? Ele se faz, ele cai, ele rola. Não, Davi, amanhã tu não faz o programa. Conta agora para nós. Eu só gostaria de colocar e dizer que eu gostei muito, mas muito mesmo, do que fez a UEFA dentro de todas as razões que nós sabemos aí da pandemia. Ela conseguiu realizar uma competição que não teve público, como não pode ter, não deve ter, mas levou para um lugar que estava relativamente saudável, que é Lisboa, e conseguiu terminar uma competição com grande brilho, com grande interesse. Ele te cortou para ele poder falar, viu, Davi? O Pedro cortou o Davi para ele falar. Que sensacional isso! Aquele Meu Senhor! Eu não quero fazer intriga, mas foi isso que aconteceu, viu, Davi? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu dei a palavra pro Davi, não pro Pedro, mas o Pedro, ele pegou, fez o Mbappé ali, deu uma corrida e partiu pra Não, eu quero a paz nesse programa, mas ele fez exatamente isso, viu, Davi? Ele te cortou e pegou o teu espaço. Eu exemplifiquei uma luta de boxe aqui, Kelly Matos, o que vem aí, Kelly Matos? Fala tu agora, Andressa.
Já vai entrar o Neuer em ação aqui para apartar, né? Que é impressionante o que o Neuer fez ontem. Eu fiquei, claro, quem assiste futebol sabe que ele joga muito, né? Mas de cara a cara, de não titubear em nenhum momento, né, com o ataque com Neymar, Mbappé, impressionante, por isso estou chegando aqui como Neuer para apartar aqui a confusão. Olha, Pedro, o Alemão tá de férias, então estamos eu e o Matheus Ferraz para trazer aos nossos ouvintes todas as